grokpodcast.com. Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando. Aqui é Rafael Rosafu. E aqui é o José Valim. Bom, no último, a gente já tem 2 episódios gravados, que você já ouviu, que nós estamos falando um pouquinho sobre a estrutura do Erlang, banco de dados, né, e etc. Agora, Valim, você não está aqui à toa, né, cara? Você está aqui para nos salvar da feiura da sintaxe do Erlang, né, cara? Que ideia é essa? Que projeto é esse que você está desenvolvendo em cima do Erlang? Com um braço, com uma mão só, né? Tem até uma história engraçada, que quando uma pessoa que estava nesse projeto, foi lá e perguntou, mas cara, como que você aguenta desenvolver em Erlang? É muito feio. Aí eu falei, cara, eu acho que eu só desenvolvo em Erlang porque a primeira coisa que eu li foi sobre a máquina virtual do Erlang. Não foi a linguagem. A primeira coisa que eu tivesse visto fosse tipo um GIST ou um peixe da linguagem, eu teria desistido. O Erlang, a sintaxe dele, então, se vocês quiserem culpar alguém, culpem um Prolog. Vocês já usaram Prolog? Não. Eu tinha um professor que gostava de Prolog, então eu acabei tendo alguns encontros com Prolog também. Então, vem do Prolog. Então, tem umas coisas que são bem estranhas. Acho que, para mim, a pior parte, ainda mais sendo um cubista, é toda a parte da pontuação. Então, expressões você tem que finalizar com vírgula. Expressões normais, né? Métodos você tem que finalizar com ponto, e alguns pontos específicos, tipo um if-else, um case, você tem que colocar ponto e vírgula. É bizarro. Só que é ponto e vírgula em quase todas as cláusulas, com exceção da última. Que é ponto, ou uma coisa não é nada, e da última não é nada. Eu lembro que era muito bizarro. Era horrível de ler, você começava a... Não basta a dificuldade de entender código funcional para quem não está acostumado. Você ainda tem que se bater com aquela sintaxe horrenda. E tem coisas que são, por exemplo, o if não funciona como um if normal, né, de Ruby, né? Ele que você usa no Ruby ou outra linguagem, né, mais como Java, etc. O if, o if nosso do Ruby, do Java, do C, seria o equivalente ao case do Erlang, né? E o if tem uma outra finalidade. O if no Erlang é o seguinte: cada expressão, que por exemplo, if tal coisa, cada expressão do if, do else, blá blá blá, elas têm que retornar necessariamente true. Ou é true ou é falso. Ou é true ou é true. Ou é true ou é true. Então, tipo, então, quando você tem o if, você vai colocar várias cláusulas. Se for isso, se for isso, se for isso. Se no final de ele executar todas as cláusulas, nenhuma for true, ele dá um erro. Fala, pô, peraí, tá errado. Então, você tem que colocar que a última cláusula do seu if, então o else em Erlang, é um true. É meio como se fosse, tipo, um else if true. Não tem um else. Você tem que colocar, tipo, um else if true. Um if true, né, no final. Né? Então, tem suas coisas. Então, como eu tava falando lá, eu tava com o braço fudido, aí eu falei, vamos aproveitar para escrever outra linguagem de programação. E aí a ideia era, um dos pontos era exatamente melhorar a sintaxe. Então lá, a gente consegue fazer uma sintaxe melhor aqui, não precisa nem pensar muito. Não precisa de muito esforço. E o outro ponto, que na verdade no começo eu pensava, cara, eu acho que eu tô sentindo falta de orientação a objeto. Tá? E eu fui trabalhando um pouco essa ideia, discutindo, eu falei, não é muito orientação a objeto. O que eu sinto falta, o que eu tava sentindo falta, era método dispatching. No Erlang, você não consegue falar assim, eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho essa coisa e quero chamar o método dela. Então você não tem polimorfismo nesse sentido. Você simplesmente tem que chamar métodos em módulos. Então eu não consigo fazer no Erlang, eu quero essa lista de modo simples, eu não consigo falar, eu quero essa lista, eu tenho uma lista e quero adicionar outra. Você tem que chamar um módulo, tipo um módulo lists, e falar tipo concat ou append, e aí você tem que passar as duas listas como parâmetro. Então, quando você vai escrever no código, vai ficando repetitivo. Você tem que, então, você faz tipo, tem lista mais outra lista, não tem esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu sentindo muito falta, porque o código, ele vai ficando mais verboso, sabe? Ele tira muita especificidade do código. Parece as coisas que a gente escrevia em Clipper, na época, que era nessa linha. Lembra de C também, você tem que ficar passando, sempre que você chama uma função, você tem que ficar passando todos os objetos que estão envolvidos ali, não existem coisas internas. Na minha vida, assim, minha história triste é que assim, eu não tive a oportunidade de programar em C na época, entre aspas, quando C era mais comum. Então eu tive que programar em linguagem de quarta categoria, tipo Clipper. Entendi. Aquela coisa horrível, mas tudo bem. Só para quem está acompanhando a gente, né, recentemente eu coloquei no meu GIST
um trechinho de um código que eu tinha feito, que eu achei que poderia ser útil para alguém que estivesse usando Erlang. Eu vou colar aqui no Skype para vocês verem, aí a gente pode comentar e a gente coloca o link lá para quem está acompanhando de repente. A ideia do código é fazer encode e decode de base 64. Vocês abriram aí? Então, tipo assim, é uma coisa babaca, né? Mas você tá vendo que aí já tem, tipo, por exemplo, no caso do decode, né? Você tem um método, uma função, aí você já tem um str, uma variável str, str2, str3, e assim, normalmente quem vê esse código primeiro fala, pô, esse é o tipo de coisa que em Ruby, por exemplo, é abominável. Você não faz I1, I2, né? var1, var2, isso é ridículo, né? Mas em Erlang isso é comum, cara. Isso é normal. Você acha feio, você fala assim, meu, que smell, né? O cara colocou string 1, string 2. 21, Mas ele dá um tapa, né? Mas isso aqui é normal, cara. Isso aqui é normal. É isso, cara. E então tinha essas duas coisas que estavam, eu falei assim, seria bacana se eu conseguisse resolver. E foi que nasceu a linguagem de programação chamada Elixir, né? E então ela tenta resolver basicamente esses dois tipos de problema. A sintaxe acaba pegando bastante coisas do Ruby e do Python, principalmente. Principalmente do Ruby, depois chega um pouco de Python, mas é só isso. A gente não tem hoje, ela já passou por algumas versões que eu estava trabalhando mentalmente, então hoje eu nem falo que ela é uma linguagem orientada a objetos. Eu consigo fazer no Elixir hoje, então eu tenho uma lista, aí eu consigo acoplar um módulo, que é o cara que tem comportamento, seria bem parecido com o módulo do Ruby, eu consigo acoplar esse módulo a essa estrutura, então eu consigo chamar métodos dessa estrutura, porque ela sabe que ela tem que encaminhar para um específico módulo. Então você não tem nem orientação a objetos, você tem que eu chamo de módulo bind. Então eu consigo fazer consigo falar, toda vez que eu chamar ponto qualquer coisa nessa estrutura aqui, na verdade eu estou querendo chamar esse módulo aqui, eu quero direcionamento para esse módulo. Então foi o jeito que eu consegui de expressar isso, de colocar um pouco de método dispatch e deixar a sintaxe melhor. E é basicamente isso do Elixir. O projeto ainda é muito novo, tá na versão 0.3, então eu fui lançando pequenos checkpoints que eu achei importante, mas ele tem muita coisa que fazer, então toda a parte de agora eu vou até encher o saco do Brando aí, ajudar com o projeto, que ele tem mais experiência de vida aí, colocar a aplicação, então eventualmente vai chegar um ponto em que eu quero realmente fazer com que eu consiga levantar aplicações Erlang no Elixir mesmo. Então que a gente estava falando do OTP, né? Que tipo o Standard Library do Erlang. Hoje eu não tenho os comportamentos do OTP em Elixir ainda, mas eventualmente a gente vai ter toda essa parte supervisor, né? E aí é um dos pontos que fico meio ansioso para chegar lá, que eu acho isso muito bacana. E por outro lado, junto de estar trabalhando nessa parte da linguagem, a maior parte do desenvolvimento da linguagem eu estou fazendo em projetinhos paralelos. Então, tem um que eu comecei que é chamado XBridge, que é X vem do Elixir, né? Então, a extensão de um arquivo Elixir é X, né? Então, tem um arquivo chamado XBridge, que é Bridge Ponte, né? Então, ele basicamente faz uma ponte do Elixir para a maior parte dos web services em Erlang. Então, esse é um dos meus projetos. Aí, o segundo foi um chamado Frank, que ele é tipo um Sinatra, então, Frank do Sinatra, para eu construir aplicações precisas do Sinatra com Elixir e eu consigo muito próximo àquele tipo de expressão que eu tenho no Ruby, tipo, eu consigo deixar bem sucinto. Mas assim, aplicações tipo Sinatra também no sentido de web. Isso, web. Então você consegue fazer um Sinatrinha lá, que é tipo aquele Hello World Sinatra em Elixir. Isso, consigo. Então hoje a gente já está nesse ponto, só que eu não consigo fazer muito além do Hello World ainda. Então, a última coisa que eu estava trabalhando era um template handler, que a gente tem RP no Ruby. Então, eu estou trabalhando ainda, recentemente, um template handler para Elixir. Só que ele não está pronto, eu consigo fazer loop nele, que é um pouco mais complicado, porque as coisas não são mutáveis e tal, mas está indo pouco a pouco. E isso, tipo, é bem legal. Então, às vezes, quando eu estou faltando motivação para ir, ainda mais porque como o código meio que parece com o Ruby, parece que eu estou escrevendo o código Ruby. Então você não sente muito aquele desafio, né? Fala assim, pô, já escrevi só vez, eu tenho que escrever de novo, né? Mas aí às vezes eu faço um benchmark, aí dá aquele ano assim de novo. Caralho, isso aqui é muito foda! Agora, a performance você não sentiu diferença? Não, é mais lento que Erlang, eu vou chutar 3 ou 4 vezes mais lento que Erlang. É mesmo? Sim, é um pouco mais lento. 3 ou 4 vezes não é muito, porque o que a gente estava falando, a questão nem é muito a performance ali, mas... É a robustez. Robustez é fácil escalar. Então, esse papo que a gente fala no joga mais máquina, em Erlang é mais o pipo ainda. Joga mais máquina mesmo, não preocupa, né? Mas
mesmo assim, eu fiz alguns benchmarks, né? Então, eu comparei, eu não lembro os resultados, vou provavelmente falar besteira, mas eu comparei com Sinatra, com Node e com Elixir mesmo. E aí, na minha máquina, eu lembro que eu consegui chegar no Frank, Hello World, escrevi Hello World nos três, eu consegui chegar em 9.000 requests por segundo. Tá. E no Ruby? E aí, 15 megas, e aí eu tava usando a Sync Sinatra, acho que eu consegui chegar em 3.000, 3.500. E no Node eu cheguei nos 6.000, eu acho. Caramba, então sem nenhum esforço de otimização, você conseguiu um negócio que... Não, eu otimizei a linguagem. Eu mudei um pouco, mas ainda tem muito mais a otimizar. Sim, coisa pequenininha. Isso, coisa pequenininha. Tá. Então isso foi bem bacana. E aí o que é legal é o seguinte, devido à estrutura do Erlang, devido à estrutura do Erlang, a máquina tem dois processadores. Então o Erlang estava usando 2 processadores por default. Tá. Node, Ruby não estava. Só que aqui vem o negócio. Se eu quero usar os 2 processadores em Ruby, ou vou começar a usar Thread, que joga em cima do JRuby, e aí vai jogar minha memória lá para cima, que é Java, ou começo esse processo. Só que eu começo esse processo, é mais memória. Então isso era bacana. Então com 15 megas, só um cara rodando, consegui chegar nesses 9K. Se eu quiser com Node ou com Ruby, eu tenho que levantar mais instâncias. E aí, muito mais coisa, muito mais bagagem. E aí, se eu estou levantando mais instâncias, tem que ter alguém na frente. Se eu estou falando de aplicações devem fazer load balance ali para aquela máquina específica. Então, é o que o PyStage já está fazendo, que acaba gastando um pouquinho de tempo, embora é extremamente ridículo, mas gasta. Então, tem essas coisas bem legais. Legal. Agora, existe alguma pretensão, assim, porque você já falou, né? Pô, isso aqui eu comecei como uma brincadeira, tal, não tinha nada para fazer, mas hoje, você olhando o seu projeto na versão atual e tal, você acha que em algum tempo, sei lá, todo mundo vai poder desenvolver para VM do Erlang usando talvez essa sua ferramenta e uma sintaxe mais legal e tal, com a mesma performance? Você tem esse tipo de pretensão ou você acha que não, isso aqui ainda é uma brincadeira, não use em produção? Hoje eu falo, não use em produção ainda, tipo, porque eu não quero manter backwards compatibility. Eu falo assim, você atualizou aqui o código, eu falo, não tem muito o que fazer, né? Não chegou no ponto zero ainda. E isso é bom e ruim, porque, tipo assim, o meu pique, com certeza, só vai durar tanto tempo. E aí depende o que eu vou conseguir fazer até chegar nesse tempo. Então, tipo, cara, se mais pessoas começam a usar, se chegam nesse ponto, mais pessoas querem usar, porque elas acham que o projeto vai ser bacana, aí é bom, porque vai me dar mais pique ainda, provavelmente vai dar mais sobrevivência ao projeto. Mas as pessoas têm que entender que a esse ponto que elas chegarem é mais por hobby. Tipo, é mais pra... Por enquanto, ele é por hobby. Por enquanto, cara, eu quero aprender, vamos aí, vamos tocar o projeto pra frente e tal, pra gente ver até que chega. Tá. E hoje o Elixir você consegue, se eu quiser acessar uma biblioteca que já está pronta, feita em Erlang, eu consigo ter esse tipo de comunicação entre um e outro. Isso, então no Elixir, uma coisa que é boa e ruim é que eu consigo chamar qualquer método, qualquer biblioteca do Erlang diretamente. Uma lista em Elixir é uma lista em Erlang. Um tampo em Elixir é um tampo em Erlang. Então, se você passa um objeto entre o outro, não tem queda de performance. Legal. Então, em termos de performance é a mesma coisa. Então, isso é muito bom. Ponto negativo. Às vezes, se eu quero fazer mais coisas, estender a linguagem, eu não consigo, porque eu estou nesse limite. Você está usando os tipos de Erlang. Eu estou preso no Erlang. Então, é bom e ruim. Tá? E aí tem pontos naturais, tipo, você desenvolvendo a linguagem, às vezes eu fico batendo na cabeça, e aí dá vontade de me bater, às vezes por causa disso, mas eu fico batendo na cabeça em problemas pequenos, sabe? Tipo assim, putz, cara, será que eu tenho que fazer isso desse modozinho simplesinho aqui ou desse outro? Às vezes eu acabo tendo muito vai e volta, mas no geral, tipo, é bem legal, a experiência é muito boa. E eu tô curtindo pra caramba, eu acho que o pessoal escutando o podcast, eu espero que o pessoal anime a dar uma olhada no projeto. Uma pergunta também que é o seguinte, você tá falando, o Elixir tudo bem, é uma linguagem meio Ruby em cima do Erlang. Só que já tinha uma outra linguagem, um outro cara, que eu esqueci o nome agora. O Tony Arcieri. Tony Arcieri, isso. Que é um americano, se não me engano, Isso. que ele fez uma coisa parecida, ele criou um negócio chamado Rhea. Exato. Que aí o Rhea, assim, se olhar, ele copiou, tudo bem, era Ruby com copiou classes e tal, então ele realmente tentou colocar a orientação no objeto. E aí tem umas coisas que no começo, quando eu comecei o Elixir, eu não sabia ainda do Rhea. E aí depois que eu fui saber, inclusive, eu falei pro cara, agradeci, falei, cara, tem parte que realmente estava entalado, aí a partir do que eu conheci o Rhea, ele me ajudou a desintalar. Ainda mais a parte que eu não tenho teoria, que é toda a parte do
do parser, do lexer, não fiz esse tipo de coisa. Eu comecei agora para fazer o projeto, né, para aprender isso. E aí eu olhava lá, então eu conseguia aprender umas coisas, então é assim que se faz e tal, não sei o quê. Então isso foi muito bom, mas tinha umas coisas que, tipo... Mas eram pequenos detalhes que eu não concordava muito, tipo, o jeito que algumas coisas eram feitas, até questão de sintaxe, que aí muda pra cada um, né? E o interessante é que outro dia eu até tuitei esse negócio que eu mandei, né? Um tweet que o Tony Arcieri falou assim: eu estou desistindo do Raya porque... Tipo, eu vou usar o Elixir. Porque, assim, na verdade o Elixir é o que eu queria que o Raya fosse lá desde o começo, né? E ele criou um outro projeto, se não me engano, chama Celluloid, alguma coisa Celluloid, assim, que é para Ruby. Que é para você levar os actors, né? Pelo menos a ideia de actors, do Erlang para dentro do Ruby. Né? Eu particularmente dei uma olhada muito por cima no Celluloid, não posso falar nada, nem bem nem mal, nem nada, mas assim, o fato de ele querer trazer o actors para o Ruby já é um puta ganho, assim, um puta ponto legal. Né? E é interessante que você, tipo, meio que sem querer, você matou uma concorrência aí, né? Mas, é bom, mas é ruim. Tipo, eu fico feliz e falo, cara, a estrutura da Elixir pra mim é excelente. Eu fico felizão, né? Mas é ruim porque, tipo, eu falei, cara, então eu espero que pelo menos você continue, tipo, keep around, sabe? Você tem que volta pra dar ideia e tal, porque o seu projeto me ajudou, tipo, querendo ou não, tipo, se não fosse o Ray, o Elixir, hoje eu ia estar lutando contra algumas coisas bem bobas, não teria avançado tanto. Então tem esses dois lados. Sim. Mas tá falando do Celluloid, aí eu vou ser um pouco chato, mas é o seguinte, não no projeto Celluloid, mas é que depois que eu trabalhei com o Erlang, cara, eu perdi fé total em escrever código que vai ser thread safe em Ruby, Java, qualquer tipo de coisa, cara. Porque o Erlang realmente fala, cara, sabe quando você vai de C para Java, você não tem que preocupar em fazer gerência de memória? É a mesma coisa com o Erlang. Quando você vai de Ruby para Erlang, você não tem que preocupar em gerenciar estado. Você tem que preocupar, cara, eu tenho que mudar isso aqui ou não? Cara, é totalmente tipo assim, é uma benção, assim, sabe? Tipo, parece que tá no estado zen, cara. Eu não tenho que preocupar com isso aqui também. Tem alguns side effects, o seu código acaba ficando um pouco mais verboso e tal, porque, por exemplo, eu não posso modificar um objeto. Então, ele tem uma estrutura. No Erlang, nesse texto, você não pode modificar a estrutura. Também você cria essa estrutura, você cria uma estrutura nova. Você nunca modifica aquela in place. Então, tem uns side effects, mas, no geral, ele meio que dá esse alívio, né? E o problema de Ruby, Java não, porque já tá mais, a comunidade já tá mais tempo, né? O problema de Ruby é o seguinte, mesmo que você tome todo aquele cuidado para escrever seu código thread safe, você pode depender da biblioteca que vai lá e vai quebrar seu thread safe. E a gente sabe, cara, problemas de thread não são fáceis de debugar e não são fáceis de testar. Não é fácil testar que aquele código vai rodar thread safe, porque o problema ele ocorre aleatoriamente. Então, a alocação de um hash duplicado, cara, vai ocorrer em produção lá que você está com seus 10k requests ocorrendo lá. Então, aí eu pedi um pouco de fé e até eu gosto, tipo, do Node, eu acho interessante, mas eu também sou chato com o Node por causa da linguagem do JavaScript. Porque o JavaScript, eles estão corrigindo agora na próxima versão, mas no começo eles fizeram algumas escolhas que, na minha opinião, são muito pobres, né? Tipo, cara, uma variável por default é global, velho. Cara, isso não faz sentido. Então, se você, tipo, tem impactos no JavaScript mesmo, que é variáveis, porque no JavaScript tudo é close, tudo uma função chamando a outra. Então, realmente tem que ter esse aspecto que você está passando as variáveis para frente. Mas é algo que afeta. E no JavaScript também é esse problema. Você pode mudar um array no local. Então, mesmo que seja com um evento, você pode ter aquele estado compartilhado que está sendo compartilhado e você não queria que fosse compartilhado. É aquele array que você limpa ali, mas ele deveria estar sendo limpado porque vai afetar outro cara, vai afetar outro evento. Então, tipo, depois que eu briguei com o Erlang, eu falei, cara, tipo, se alguém realmente quer autoconexão, você tem que vir para algo desse tipo, senão você sempre vai ficar uma pedrinha ali no meio do caminho que você vai tropeçar depois. Vem começar do zero pensando nisso. Mas é engraçado, né? Por exemplo, o Valim falando desse tipo de coisa, mas é assim, antes, preciso fazer, por exemplo, um script para fazer um teste de performance em alguma coisa. Normalmente eu ia pro Ruby com alguma coisa com thread e tal. Hoje em dia eu nem penso, cara. Eu vou e faço em Erlang. Tipo, qualquer coisa que envolva multithread, eu vou pra... realmente, eles têm esse efeito. Mas eu acho legal esse tipo de coisa, até porque, assim, eu sempre costumo dizer que nós aqui, nós somos programadores e não programadores Ruby. Nós somos programadores, né? Então você tem a sua caixinha de ferramentas aí. Aí até queria aproveitar agora que a gente entrou nesse gancho e perguntar... De repente para nós três mesmo, mas começando por você, Valim.
Hoje, se você tiver, assim, na sua caixinha de ferramentas aí, quais são as linguagens que você acha que são essenciais, assim, e por quê? O cara tem que saber, tipo, todo programador deveria saber, ou as que você acha que são mais importantes para você? Para mim, então tem o Ruby. Aí, pela questão do Ruby, desenvolvimento web, a gente tem que saber JavaScript. E aí, eu colocaria o Erlang. E eu ainda, como a gente estava falando no começo, não estava gravando, mas a gente estava falando no começo, cara, não adianta, vai chegar algum momento, sabe? Você provavelmente vai precisar de C. Então seriam essas daí, né? O legal é que, assim, as minhas são as mesmas. Eu também acho que, assim, Ruby, coisas rápidas e pontuais, e principalmente quando você tem o Rails, né, para desenvolver para web. JavaScript não tem jeito, você tem que saber. Se você vai desenvolver para web, você tem que saber. E pode ser útil também, né, se o cara vai desenvolver usando Node.js, etc. Agora, C e Erlang eu acho que tem que estar no teu pacote também, né, porque não tem jeito. Em algum momento você vai precisar, é verdade. Uma outra linguagem que faça o mesmo serviço que o Erlang, não precisa ser necessariamente o Erlang. A questão é que não tem. Mas... E você, Rafael? Eu gosto desse pacotinho, acho um pacotinho bacana. É bom pro jovem? É bom pro jovem. Eu acho que é uma boa recomendação, é um pacotinho legal. Eu definitivamente não sou proficiente em nenhuma delas de maneira decente, a não ser um pouquinho de Ruby. Então, assim, tente estudar todas, porque eu gosto bastante. Uma vez eu tentei estudar um pouco de Clojure, aquela coisa meio Lisp, mas aquilo é horrível, consegue ser pior do que... Então, aí eu desisti. Eu acho que talvez botar na caixinha Java mais por uma questão de você conseguir falar com o mundo. Tudo bem se você sabe C, você sabe... Querendo ou não... Java, por mais que eu não goste, eu acho que é uma linguagem importante de conhecer pelo menos um pouco, e especialmente, talvez, a JVM. Exatamente. Você falou agora, eu acho que é um ponto interessante, exatamente, nem mesmo Java. A Java Virtual Machine, e aí era algo que eu já falei, esqueci, mas é o seguinte, eu acho que a máquina virtual do Erlang, e aí a questão do pessoal lá ser meio masoquista, que a gente tá falando, o Jordan é meio masoquista, é meio estranho, né? É meio psicopata, mas se o pessoal, só que tem os criadores também, os outros eles são mais, digamos, amigáveis. Se eles realmente incentivarem essa parte de criar um ecossistema em volta da máquina virtual, tem uma possibilidade da máquina virtual do Erlang crescer e ser, porque hoje, cara, a .NET é a máquina, você tem .NET que vai rodar essas coisas lá, você tem a Java Virtual Machine, eu acho que as duas são bem parecidas em termos de arquitetura. Não sei se são parecidas de arquitetura, mas assim, com certeza uma se roubou bastante coisa da outra e vice-versa. Fácil. Então a gente tem esse cara que é totalmente diferente, que para alguns tipos de problemas é excelente, entendeu? Então, se o pessoal ajudar a crescer igual o Java Virtual Machine está crescendo, seria excelente para a máquina virtual, só que aí não é muito o meu caso, não tem muito que posso fazer, é realmente o pessoal que está trabalhando lá e querer incentivar esse tipo de coisa. Então eu sei que o Robert Varden, uma coisa assim, ele incentiva, ele gosta de tudo isso, só que eu sei que quando alguém perguntou para o Jordan na entrevista, cara, você acha interessante esse negócio de ter várias linguagens na máquina virtual do Erlang? Ele virou, não. Acabou, cara, ele não tinha nada, ele falou não, velho. Não, eu acho que Erlang é a melhor solução, não tem muito o que fazer ali, tá perfeito. É desgraçado, né? O legal que eu acho do JVM e tal é que, assim, o legal é que você tem tudo rodando dentro da JVM, desde Java, JavaScript, Ruby, até Erlang, né? Eu vi outro dia. Eu vi Erlang. Tem cada coisa bizarra na JVM. Tudo bem que ela vira aquela maçaroca de coisa, né? Eu também não sou um profundo conhecedor da coisa, mas eu acho muito interessante essa ideia de você ter um ecossistema em volta da Virtual Machine. Eu me lembro de algum tempo atrás o pessoal até cogitando de fazer a mesma coisa com a Virtual Machine do Smalltalk, né? Porque, por exemplo, né, como é que é o nome? Tem um Ruby Smalltalk. Maglev. Né? O Maglev é uma ideia disso, né? Rodar o Ruby em cima da VM de Smalltalk. Pô, né? Interessante. Talvez dê pra fazer outras coisas e parece que a VM de Smalltalk também é uma coisa muito interessante. E ela tem uns conceitos bizarros lá que são diferentes. Muito longe, né? A máquina virtual do Windows. Pois é, tá rodando outras coisas, né? Tá rodando outras coisas. Qual é o nome daquela linguagem, não, velho? Não tem nada, tipo, robusto ainda. São pequenos projetinhos, mas é fato que tá lá, cara. Uma ferramenta disponível. Pois é. E poderia crescer e tal, então... É engraçado, né? Agora o mundo é feito de virtual machines também, né? Você tem as linguagens, você tem as virtual machines, você tem os ecossistemas em volta de tudo isso. É muito, muito estranho. É um ambiente bem novo e bem diferente. Mas a gente está chegando perto do final, então eu queria aproveitar aqui um momento para fazer um intimato
Carlos Brando. Porque, cara, me diga, Bosa, quem que desenvolveu aplicações em Erlang e fez deploy? Carlos Brando. Exatamente. Não, cara, não. A gente conversou semana passada com uma galera aí ferrada. Carlos Brando. Como é que a primeira aplicação de produção de Elixir vai ser feita por quem? Por Carlos Brando, aí. Então, queridos ouvintes do Grok Podcast, eu os chamo para fazer uma petição. Eu vou colocar na página do Facebook uma petição. Quem acha que o Carlos Brando deve fazer ou não deve ajudar a Elixir. Isso. Pronto. Não, como já diria o pessoal do restaurante lá do Rails Summit, do RubyConf, né? Carlos Brando! Porque Tá. tava lá. E não é só um não é só a gente não, são dois. Porque quem tem conhecimento profundo de C? Exato, Carlos Brando. O que eu queria fazer? Porque Erlang ele tem um binding para C, então eu consigo. Erlang é implementado em C, então eu consigo chamar coisas do C, tipo FFI. Sim. Certo? E aí eu tava querendo também integrar isso com quem? Com o Elixir. E quem é que vai me ajudar a fazer isso? Carlos Brando. Carlos Brando! Você sabe que eu vou cortar tudo isso, né? Não. Já tá preso no episódio. Tá certo. Bom, pessoal, a gente teve um papo enorme aqui sobre Erlang, Elixir e como usar uma porrada Máquinas máquinas virtuais, linguagens bizarras. O papo foi ótimo, mas a gente tem que fechar aqui o nosso tema. Então, muito obrigado, Valim. Obrigado por Valim, que é o nosso primeiro entrevistado, né, do Grok Podcast, né, voltando quase depois de um ano, né, do Grok. Então, muito obrigado pela sua participação e pelas informações, foi muito bacana. Valim, você já é da casa, cara. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre Erlang, sobre o ATP ou qualquer coisa, é só procurar o Valim. Depois a gente vai colocar aí o endereço do Skype dele no show notes. Isso. É só vocês mandarem um e-mail. Meu e-mail é... Geralmente eu respondo nas primeiras 24 horas. Se não responder, pode reclamar. Mas tem o Twitter também, né? Do @JoséValim. Isso. E pra quem tá acompanhando a gente também, segue Ruby. Se for me seguir, segue no José Valim também. Siga a plataforma Tech. Com certeza. E eu queria agradecer pela oportunidade de conversar de novo. Sempre é muito divertido, a gente dá muita risada. E é isso, então eu tô esperando o pessoal que tá escutando para dar uma olhada no Elixir. Então a gente vai colocar o link, mas é github.com/josevalim/elixir. E tô esperando contribuições de vocês. Eu não falei, mas contribuir é bem simples, porque se você está implementando algo em Elixir, o Standard Library é implementado em Elixir mesmo. Legal. Então você não tem que codar Erlang, você pode ir direto no Elixir. Legal. E também estou esperando o Carlos Brando aí, que tem 2 intimações aí nas costas dele. E é isso aí, então muito obrigado, pessoal. A gente vai conversar depois com os microfones desligados. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Falou, pessoal. Até mais. Até. grokpodcast.com